E a gente falando com vocês que para você poder descobrir a primeira célula, primeiro tivemos que desenvolver o microscópio, né? A maioria das células menor que o limite de resolução do olho humano. E foi em 1660 que o inglês chamado Robert Hooke foi lá pela primeira vez, visualizou uma célula. Ele descobre a célula exatamente analisando lâminas de um material chamado cortiça, né? Todo mundo conhece lá, faz a rolha da garrafa de vinho. Sendo que a cortiça, ele é um tecido vegetal conhecido com o nome de suber. Sendo que esse tecido vegetal, o suber, ele é caracterizado por apresentar células mortas, onde você tem um citoplasma vazio, substituído por ar. Por isso que a rolha ela é bem levinha, né? Porque no caso lá da rolha do suber, você na verdade tem células mortas onde era para ter o citoplasma. No lugar disso, você vai ter ar lá dentro. Quando o Hooke vê isso no microscópio, ele vai lá e chama pelo nome de célula, que quer dizer pequeno compartimento vazio. Hoje em dia a gente sabe que esse nome célula não é um nome apropriado, né, gente? Afinal de contas, a célula não é um compartimento vazio. Dentro dela tem citoplasma, núcleo, organelas e aí vai. Entretanto, é porque a primeira célula que foi vista, né, pelo Hooke lá, foi uma célula morta. Onde, bem dizer, na célula morta só fica a parede celular e onde era a célula mesmo de verdade, o citoplasma, desintegrou, foi substituído pelo ar. Né? Daí ele chamou de célula, pequeno compartimento vazio, não é um nome apropriado, mas aqueles nomes que a gente diz que são consagrados pelo uso, né? É que nem vitamina, quer dizer amina vital, mas nem todas as vitaminas são aminas. É que nem lá em química átomo quer dizer indivisível, mas a gente sabe onde que o átomo tem prótons, elétrons, etc e tal. Ou seja, é um nome que não é exatamente apropriado, mas pegou. E célula é desse jeito. Nos anos seguintes ao Hooke, outras descobertas foram sendo feitas. Em 1838, um botânico alemão chamado Matthias Schleiden, pela primeira vez percebe que todo vegetal é formado por células. Ou seja, de tanto ele estudar plantas, ele chegou à conclusão de que todo vegetal é formado por células. No ano seguinte, um outro alemão, Theodor Schorn, zoólogo agora, chega à conclusão de que todo animal é formado por células. Hoje, gente, vamos nos colocar no contexto histórico daquele momento. Século XIX, a natureza era dividida em 3 reinos, né? Reino animal, reino vegetal e reino mineral, hein? Reino mineral é o novo, tá? Sendo que, dos seres vivos, claro, reino animal e reino vegetal. Naquele tempo, quem não era animal era planta. Naquele tempo, criaturas como, por exemplo, protozoários eram considerados animais. Criaturas como, por exemplo, bactérias, algas e fungos eram considerados plantas. O que quer dizer que, para aquele momento histórico, dizer que todo vegetal é formado por células e todo animal é formado por células, é dizer que todo ser vivo é formado por células, uma ideia conhecida com o nome de teoria celular. Todo ser vivo é formado por células. Sendo, gente, que a teoria celular é a grande teoria unificadora da biologia. Naquela época não havia biologia como ciência, havia 2 ciências independentes, botânica e zoologia, e mostrando inclusive plantas e animais a olho nu, não tem muita semelhança, né? Planta, ela tem lá raiz, caule, folha, flor e fruto, animal tem cabeça, tronco e membros, animal tem olho, nariz, planta não tem. Então, olho nu, eles não se parecem muito. Tanto é que naquela época eram 2 ciências à parte, botânica e zoologia. Inclusive, você tinha botânica e zoologia tão afastadas uma da outra, como, por exemplo, lá o estudo dos minerais, né? Tinha lá o reino mineral aí na parada. Entretanto, por mais que a olho nu não se pareçam, do ponto de vista microscópico, é extremamente parecido. Nesse caso lá, né, a teoria celular é considerada unificadora, porque ela unifica a botânica e a zoologia numa só ciência, que é exatamente a biologia. Não havia biologia nessa época, passou a ter depois da teoria celular, porque agora chegou à conclusão de que em todos os seres vivos, as células são mais ou menos do mesmo jeito. Lembrando, né, moçada, que uma célula apresenta obrigatoriamente 4 componentes. Ela tem que ter uma membrana lipoproteica, à base de lipídios e proteínas, para poder manter a homeostase
para poder manter a constância e o isolamento em relação ao meio externo. Você vai ter, gente, o material genético obrigatoriamente na forma de DNA. Você vai ter, em relação à célula, a existência de ribossomos para fazer a síntese proteica. Toda célula tem que ter ribossomo. E você tem que ter a habilidade de produzir energia de algum jeito, né? Respiração, fermentação, fotossíntese, alguma maneira de a célula obter energia. Membrana lipoproteica relacionada com homeostase. O DNA relacionado com reprodução e hereditariedade. E ribossomos e a produção de energia relacionados com o metabolismo. Eu estava falando da teoria celular, todo ser vivo é formado por células. Entretanto, hoje em dia, a teoria celular ela é colocada de outra maneira, uma maneira um pouco mais completa. São 4 tópicos em relação à teoria celular. Número 1, a célula é a unidade básica morfofisiológica de todos os seres vivos. Ora, não apenas isso aqui, é uma maneira fresca de dizer que todo ser vivo é formado por células, como isso aqui, moçada, também vai exatamente dizer o que é uma célula. Célula é a unidade básica em forma, morfo e função físio de todos os seres vivos. Segundo tópico da teoria celular, afirma que todas as propriedades de um ser vivo vêm de suas células. Tudo que você faz, tudo que você deixa de fazer, tem a ver, moçada, com suas células. Por que você pensa? Porque você tem uma célula para isso, neurônio. Por que você anda? Porque você tem uma célula para isso, célula muscular. Por que você tem cabelo? Porque você tem células do folículo piloso que produz o cabelo. E por que seu cabelo, sei lá, é castanho? Porque as células definem isso. Tudo que você faz ou deixa de fazer é culpa das suas células. Número 3, toda célula vem de outra célula pré-existente. A continuidade da vida se dá através da divisão celular, Então, todas as suas células vêm do zigoto, que vem, moçada, do espermatozoide do óvulo, que vem de outra célula, que vem de outra célula, que vem de outra célula, até, claro, a primeira célula que surgiu. Falaremos sobre isso no futuro, nas aulas de origem da vida. Você tem ainda, moçada, que a menor unidade da vida é a célula. Ora, quando a gente fala que a menor unidade da vida é a célula, o que a gente quer dizer com isso? Não é menor unidade em tamanho, é menor unidade em termos de níveis de organização. Nada menor do que a célula pode ser considerado como sendo vivo. Nada menor que a célula pode ser considerado uma estrutura viva. Volto a dizer, não é menor em tamanho, é menor em termos de organização. Lembra dos níveis de organização da natureza? Átomos se unem para formar moléculas, e daí organelas, células, tecidos, órgãos, reticências, Ora, moçada, a menor unidade da vida é a célula. Isso quer dizer que de célula para trás, nada pode ser chamado de vivo. Eu só posso chamar de vivo de célula para frente. Em outras palavras, por favor, não abra a boca para dizer que o carbono é vivo. Não faz sentido, o carbono morreu. Não faz sentido nenhum, gente. Carbono é um átomo, não está vivo nem morto. Ou, por exemplo, que a água morreu. O DNA morreu. Não faz sentido, moçada. O DNA morreu, o DNA não é vivo. DNA é uma molécula, moléculas não são vivas. Mesmo organelas, não faz sentido dizer a membrana plasmática morreu, ou o ribossomo morreu, ou a mitocôndria morreu. Não são estruturas vivas. Eu só posso dizer que é vivo da célula para frente. Agora sim. Agora faz sentido dizer que a célula morreu, faz sentido dizer que o tecido morreu, por exemplo, um infarto é quando parte do tecido do coração morre, um AVC é quando parte do tecido do cérebro vai morrer, órgãos podem morrer e aí vai. A menor unidade da vida é célula, só pode falar em vivo e morto, de célula para frente, os 4 tópicos da teoria celular. Durante, moçada, um certo tempo, a teoria celular foi tida como absoluta.
Entretanto, em 1892, um botânico russo chamado Dmitry Ivanovsky, para sempre vai perturbar o conceito de vida quando ele vai lá descobrir os vírus. E aí, né, gente? Falamos sobre isso na primeira aula, sobre características dos seres vivos, mas eu faço questão de lembrar que o vírus, ele é uma criatura acelular. Se você compara a célula com o vírus, a célula, ela tem membrana lipoproteica, o vírus, ele tem um capsídeo apenas proteico. Enquanto a célula tem um material genético na forma de DNA, o vírus tem um material genético na forma de DNA ou RNA, nunca os dois, salvo raríssimas exceções. Pouquíssimos são os vírus conhecidos que têm DNA e RNA simultaneamente. Normalmente é um ou outro. Enquanto a célula tem ribossomos para síntese proteica, produz energia, enquanto a célula tem metabolismo, gente, o vírus simplesmente não tem metabolismo próprio. Aquela história, ele usa o metabolismo de uma célula hospedeira para se reproduzir, daí ele é um parasita intracelular obrigatório. Eu lembro, só mais uma besteirinha para vocês, é que o vírus não é vivo, eu não tenho dúvida, que o vírus não é uma célula, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, se ele é vivo ou não, não existe consenso em biologia, né? Primeira aula a gente comentando, se o vírus é vivo ou não me interessa, eu vou ter que estudar os vírus do mesmo jeito, descobrir se o vírus é vivo ou se ele não é vivo. Gente, é perda de tempo, né? Tipo assim, é filosofia que não vai levar a coisa nenhuma. Fato é que a dúvida do vírus ser ou não ser uma forma de vida existe. E lembrando para vocês que você não tem que se posicionar, nenhum vestibular do mundo vai perguntar: o vírus é ser vivo? Marque verdadeiro ou falso. Não vai colocar desse jeito, né? O que o vestibular vai colocar talvez é: o vírus não é vivo. Por quê? Aí você vai ter que argumentar que ele não é vivo, porque ele não tem célula, porque ele não tem metabolismo próprio, porque fora da célula hospedeira ele é inerte, ele não reage a estímulo nenhum. É como uma pedra, um pedaço de sal, alguma coisa do gênero. Se alguém, entretanto, disser o vírus é vivo, justifique, aí você tem que saber argumentar. Ele é vivo porque dentro da célula hospedeira e somente dentro da célula hospedeira, ele, moçada, apresenta características como reprodução e adaptação ao meio ambiente. Eu lembro da primeira aula lá sobre características gerais dos seres vivos, que a reprodução é a característica que melhor define a vida. Então, se o vírus é vivo ou não me interessa, e os vestibulares não vão perguntar isso. O que o vestibular vai querer é que você saiba argumentar porque que existe a dúvida de ele ser ou não ser uma forma de vida. A única certeza que eu tenho é que o vírus definitivamente não é uma célula.